Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e também estudante de psicologia. E aqui no Cada Caso um Caos, né, a gente dá uma geral em alguns artistas com um olhar voltado ali para o psicológico, também com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é do Rafa Bolo e do Cido Nico, da Pombo Produções. Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre uma das grandes referências, né, femininas dos anos 90, Gwen Stefani, do No Doubt. Gwen Renee Stefani nasceu no dia 3 de outubro de 69, na Califórnia. Esse ano ela faz 52 anos, maravilhosa. O pai, Dennis Stefani, trabalhava no marketing da Yamaha e a mãe, a Pat Flynn, era contadora. A Gwen tem 2 irmãos, né? O Todd, o mais novo, e o Eric, o mais velho. E uma irmã mais nova, a Jill Stefani. A criação dela foi dentro da média, né? Assim, ela se dava bem com os irmãos, os pais eram de boa, tudo da hora a vida, né? Muitas das mulheres, inclusive da família da Gwen, eram costureiras. Inclusive, esse era o principal hobby da mãe e por isso ela tinha várias roupas feitas pela mãe e também pela Gwen, que também adora costurar. E é aquilo, né? Como várias outras crianças, né? A brincadeira preferida era dançar e cantar. O bom é que ela conseguiu arrastar aí essa brincadeira, né, a sério até hoje. Mas antes de conseguir viver disso mesmo, né, a Gwen trabalhou como salva-vidas, né, de piscina em clube, assim, e também trabalhou com o irmão, servindo tipo sorvetaralhos, assim, sabe, do Mac. E ela também limpava chão. É de uma rede famosa gringa chamada Dairy Queen. É tipo um quioscão mesmo que serve McFlurry. E ela disse que quando entrou nesse emprego, né, ela entrava assim super de boa no uniforme, mas depois ela já não estava mais cabendo de tanto que ela mandou ver lá nos sorvetaralhos. Ela sempre foi super vaidosa, né, sempre achou importante conseguir vestir a roupa que ela quisesse. E segundo ela, já foi gordinha quando mais nova, mas depois encontrou um lifestyle adequado, com dieta, exercício, e não passou mais perrengue com peso. Muito pelo contrário, né? O corpo dela tá acima de qualquer ideal, assim, é surreal. Não era muito chegada, né, na escola. A Gwen foi diagnosticada com dislexia. Dislexia a gente já comentou aqui superficialmente, né, em alguns vídeos. É um transtorno aí de aprendizagem. O ponto principal é a dificuldade ali no reconhecimento das palavras. Ela conseguiu terminar o ensino médio em 87 Tchau, tchau, vida acadêmica. A educação musical da Gwen tinha muito folk, né? Os pais dela adoravam, assim, ouviam muito Bob Dylan, Dolly Parton, a Emmylou Harris. A vida da Gwen mudou de vez, assim, completamente com o No Doubt, né? A banda começou em 87 com o irmão dela, o Eric Stefani, e um amigo dele, o vocalista John Spence. Esse cara era, assim, super performático, né? Dava várias cambalhotas nos shows, era um negócio assim bem legal. E a Gwen cantava, mas ele era o vocal principal. Só que por mais que ele parecesse assim ser um cara super pra cima, feliz nos shows, o John tinha um histórico de depressão pesadíssimo. Até que um dia eles marcaram um show no The Roxy, né, onde um figurão ali de gravadora ia pra ver eles tocarem. Mas dias antes, o John Spence, né, esse vocal, ele entrou no carro, fez uma carta de 2 páginas, escreveu sobre a dor que ele sentia e infelizmente se matou com um tiro. Ele tinha só 18 anos. Depois dessa porrada, né? A banda quase acabou, mas depois de um tempo a Gwen acabou assumindo de vez o vocal. O baixista era o Tony Kanal, né, que foi namorado dela por 7 anos. O batera era o figura, o Adrian Young, e o guitarrista o Tom Dumont. Pronto, estava formado ali o No Doubt. Gravaram os 2 primeiros discos, né, com pouca grana e continuavam ali fazendo shows, né, mais assim, locais, né, eles eram bem conhecidos nessa cena mais underground. Até que em 94, o irmão da Gwen, né, o Eric Stefani, decidiu sair fora e ir trabalhar fazendo trilha, também assim, principalmente fazendo parte gráfica em desenho animado, fez muita coisa para os Simpsons, inclusive. Só que assim, ele era o principal compositor da banda. Nessa fase, eles estavam fazendo o 3º álbum e a Gwen, já meio acostumada a não conseguir muito sucesso, resolveu vou compor umas musiquinhas aqui, já que, como ela mesma disse, ninguém vai ouvir mesmo. E aí compôs uns sons assim no fundo da alma, falando sobre o fim do namoro dela com o baixista. E é aquilo que falam, né, que compositor bom é aquele que tá chateado. Esse álbum tinha as clássicas, né, Spiderwebs, Just a Girl e Don't Speak. Foi avassalador, assim. A banda virou um sucesso mundial. O 3º álbum, né, o Tragic Kingdom, foi um marco dos anos 90, vendeu milhões de cópias no mundo todo. Os holofotes do mundo da música viraram para Gwen. O visual dela era uma referência, né, com aquela barriga de fora, calça baixa, cheia dos acessórios, dando várias voadoras no lustre, bota performance de palco surreal, muito estilo, voz
muito da hora. Geral queria saber dela, né? Os shows todos lotados, plateias no mundo todo cantando as músicas que ela compôs. Fizeram uma tour de 28 meses. Só que foi aquilo, né? As revistas queriam só ela na capa. As TVs queriam falar com ela. Os caras da banda começaram a se sentir meio excluídos, meio com ciúmes e tal. O medo da banda acabar também estava rolando. E o caminho estava sendo esse mesmo, mas não agora. Daí eles lançaram o Return of Satan, que inclusive tem aquela faixa New, que é a trilha sonora de um filme que tem um nome ridículo, mas o filme é espetacular. O filme chama Vamos Nessa, mas é muito bom. Esse álbum foi super bem, né? Mas é o que o anterior foi, tipo, um clássico, né? Foi um absurdo. Eu sei que a Gwen já estava num patamar de estrela mundial, e aí não deu outra, né? Ela foi pra carreira solo e arrebentou. Lançou vários hits, tocou no mundo todo, fez parcerias musicais assim incríveis, né, com a Linda Perry do Four Non Blondes, André 3000 do Outkast, Dr. Dre, Martin Gore, né, do Depeche Mode, New Order, enfim, sucesso total com Hollaback Girl, Sweetscape, Rich Girl, enfim, apavorou. Sem contar que ela também estreou a própria linha de moda, né? Hoje ela tá super focada na coleção de óculos. Também teve lá o seu Jequiti, né? Lançou Perfume na Gringa, virou atriz, e não foi filminho meia boca não, foi no Aviador, do Martin Scorsese, né? A filha do diretor era louca no No Doubt, principalmente na Gwen, e aí o pai chamou ela pra fazer esse filme. Bom, vamos lá para os relacionamentos. Depois que deu ruim o namoro dela com o baixista do No Doubt, mesmo eles ficaram amigos, depois foi de boa, terminaram, mas ok, assim. Aí ela começou a namorar com o seu futuro ex-marido e já famosão, o Gavin Rossdale, vocal do Bush. Adendo. Eu entrevistei ele no Sofá 89 e a produtora dele disse que eu poderia perguntar sobre qualquer assunto, menos coisas relacionadas a Gwen. Eu falei, tá bom. Sentei e perguntei pra ele, verdade, amigo, que você deu gaia nela com a babá? Me conta. Brincadeira. Bom, começaram um relacionamento super casalzão da porra. Depois de 6 anos de namoro, se casaram em 2002, tiveram 3 filhos, né? O Kingston, em 2006, o segundo veio em 2008, o Zuma, e por fim, o terceiro menino, Apollo, em 2014. Acontece que o casal, que era referência, né, de ai que lindos, que maravilhosos, começou a protagonizar os programas tipo as web TV brasileiras lá da fofoca. Porque geral dizia que eles estavam se separando, e o motivo era que o Gavin Rossdale tinha dado uma gaia na Gwen com a babá, a Mandy Man. Agora, fato é que eles sabonetearam e isso nunca foi confirmado mesmo, assim, por nenhum dos dois. Deram a entender, mas cravar ali mesmo, não. Só que todo mundo, todo o resto falou que sim. O que foi sim mesmo confirmado e comentado principalmente pelo ex é que eles fizeram muita terapia de casal para tentar salvar o casamento ou machucar menos possível os filhos, né? Eu já li inclusive aqui alguns comentários, né, alguns vídeos aqui do canal de pais preocupados que comentam: será que os filhos de pais separados não conseguem nunca sair ilesos de um divórcio? E essa era também uma questão para o casal. Essa era a preocupação, né? Eles começaram a terapia de casal sem saber direito para que ela servia. Tinha aquela ideia de que seria para ficarem juntos, mas com o desenrolar perceberam que tudo bem não ficar mais juntos, mas o foco teria que ser o bem-estar dos filhos. E a terapia de casal foi, assim, essencial para isso. Aliás, vou deixar aqui um beijo para o meu professor, né, da matéria de Psicologia do Casal e Família, que trata muito sobre isso. Aí, Mauro Fernandes. Aí, professor. Nós. O Gavin Rossdale disse que eles fizeram horas e horas de terapia de casal antes de colocarem um ponto final ali no casamento de 13 anos, isso em 2015. Vida que segue, seguiu, a babá engravidou. O filho nasceu em 2016, a Mandy não falou quem era o pai. A Gwen, desde 2015, tá com o Blake Shelton, né? Eles se conheceram no The Voice, dali em diante, só sucesso. Inclusive, em outubro do ano passado, né? Eles ficaram noivos e tal. Ela ganhou um anel super humildade, assim, de 3 milhões, né, com um diamante de 6 quilates. O Gavin sempre foi enrolado, né, até nos primeiros anos de casamento com a Gwen. Ela descobriu que ele era o pai biológico da afilhada dele. E bem antes também da Gwen, nos anos 80 ali, ele tinha uma affair com o travesti, o Peter Robinson, mais conhecido como Marilyn. Bom, depois do término, né, ele deu uns beliscos por aí e tal, mas continua solteiro aí no mundão. A Gwen é um ícone, né? Ela já foi homenageada como Style Icon Award, né? Na People Magazine. Já ganhou Grammy, já foi indicada várias vezes, tem um patrimônio líquido estimado aí em mais de 100, imagina 10 é bicharia, mais de 100 milhões de dólares.
Em 2008, ela foi a 10ª personalidade musical mais bem paga do mundo. Ela tem também a mesma coisa que o Jared Leto, do 30 Seconds to Mars, né? A mesma coisa que o Jared tem, que é esse negócio de não envelhecer. É surreal. E atualmente a Gwen Stefani lançou o seu novo clipe, o Let Me Reintroduce Myself, numa pegada Remember the Olds, né? Na época do No Doubt, inclusive usando as mesmas roupas da época. Bom, o que a gente viu na Gwen é que o sucesso e a beleza foi a parte perfeita da maçã, percebe? Mas como nada é perfeito na vida, o casamento funcionou até onde podia e graças à terapia de casal isso foi trabalhado, junto com o cuidado devido para com os filhos e uma separação. Tudo isso para perguntar para o nosso querido psicanalista, mestre em psicologia clínica e professor Mário Sérgio Picorelli, em que consiste uma psicoterapia de casal e tem algum momento específico que o casal deve procurar ajuda? Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Luca, na história de hoje você traz a vida da Gwen Stefani e pergunta o que é psicoterapia de casal e qual seria o momento em que o casal deve procurar ajuda, como foi o caso da Gwen e do marido dela. Todos nós sabemos que qualquer relação humana pode trazer alegrias, acolhimento, intimidade, crescimento, aprendizagem, segurança e muito mais. Mas também pode trazer o contrário, o sofrimento, que pode ser fonte de dor. O casamento, que é uma união voluntária entre duas pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, também está sujeito aos altos e baixos, como qualquer outra relação. Quando a relação conjugal começa a dar sinais de desgaste, os desentendimentos aparecem. O desentendimento, minha gente, entre um casal pode ser dolorosamente silencioso, dolorosamente barulhento ou dolorosamente perverso. Os desentendimentos provocam sofrimento. Quando nos unimos a alguém, trazemos junto conosco, em nossa bagagem, histórias e personagens do nosso passado. O bebê que fomos, a criança que fomos, o adolescente que fomos e o adulto que somos. E esses personagens podem ter tido histórias de sofrimento e que se tornaram inconscientes para doer menos. O nosso psiquismo precisa de repetir e repetir e repetir o que não está curado. E o que está escondido no inconsciente encontra, então, na relação conjugal, o cenário ideal para essa repetição se reencenar. Quando a coisa chega a esse ponto, o desentendimento, via de regra, aparece. Como já dissemos, silencioso, barulhento ou perverso. Sem que você perceba, não é mais a sua mulher que está na sua frente, mas uma mãe odiada que você gostaria de ferir. Não é mais seu marido ou seu companheiro que está na sua frente, mas um pai odiado ou perverso que você quer descontar sua ira. E o pior é que, sendo tudo isso inconsciente, você não dá conta do que está acontecendo. É aí nesse momento que talvez a ajuda de uma psicoterapia de casal possa ser efetiva. Ou seja, quando o casal se acusa, se agride, se machuca, quando a sua vida e a vida do outro corre perigo por conta de fantasmas do passado que assombram, sem que você esteja consciente disso, a relação conjugal. Fiquem atentos e busquem ajuda. Um beijo para todos. Demais, né? O Mário Sérgio sempre mandando muito. E você aí que está assistindo a gente, obrigada por chegar até aqui, obrigada também pelos comentários, a gente está sempre lendo tudo que vocês escrevem e comentam, e bora compartilhar aí também o vídeo, né? Manda aí por WhatsApp, manda o link para quem você conhece que também compartilha desse mesmo gosto que a gente tem, que é música e psicologia. Quinta que vem estamos de volta aqui no Cada Caso um Caos, hein? Toda quinta-feira às 8 horas da noite tem vídeo novo, valeu e até lá. Me segue no Insta, Luca89FM.